Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso segundo episódio do nosso podcast Entre Portos, aqui da Frostrade. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que já está nesse ramo já há mais de 20 anos, né? 20 anos. E eu vou falar um pouquinho específico, porque tem bastante peculiaridades sobre ele, tá? Bastante qualidades, vamos lá. O Jean, ele está mais de 20 anos de experiência no setor de logística, ele é empreendedor visionário, que como o CEO, né, da própria Elo, liderou a empresa em um processo de crescimento sólido, consistente sob sua gestão. A Elo superou a marca de 270 colaboradores e alcançou um faturamento superior a 250 milhões. Então, Jean, muito obrigada por ter apoiado o nosso podcast e estar aqui hoje. Eu agradeço muito aí a oportunidade, é sempre importante, né, falarmos sobre as empresas, sobre os negócios, sobre o dia a dia, né, os perrengues, como você falou, né. A minha carreira ela vem aí 20 anos. O cabelo e a barba já denuncia, né? São mais de 20 anos aí nessa estrada, em algumas áreas diferentes e tudo, mas realmente falando um pouco como CEO da Elo, realmente é uma história aí que nos traz muita alegria, né? A empresa tem 6 anos e meio, né? A empresa que nasceu literalmente do zero e hoje, como você falou, né? Nós estamos com mais de 270 colaboradores. No ano passado, atingimos 250 milhões de faturamento. Hoje, no portfólio, nós temos 97 veículos, com 252 placas no total. Operamos a nível nacional em vários portos e outros terminais, né? Desde de Rio Grande até Vila do Conde. Movimentamos aí, em média, 2.500 containers por mês em armazenagem e em torno aí de 3.000 a 3.200 viagens por mês. Que bacana. E, Jean, conta um pouquinho para a gente como que surgiu a história da Elo. Então, a gente está nesse meio, né? Transporte, armazenagem. A parte de transporte é uma coisa que está na veia, porque o meu avô tinha empresa de transporte, meu pai tinha caminhão. Mas a parte do comércio exterior eu conheci não faz tanto tempo assim. Aí vem nos 20 anos, né? Na verdade, 19, que foi quando eu vim trabalhar aqui em Itajaí. E a gente vai vendo nos dia a dia, né? No dia a dia o que acontece, quais são os pontos de problemas, né? E eu acho que o grande ponto da Elo e do desejo de criar a Elo é porque o nosso negócio tem uma palavra para mim que ela é crucial, que é confiança, né? Que fazer negócio todo mundo quer, Sim. Tomar café todo mundo quer, almoçar todo mundo quer. Exatamente. Mas sentar na mesa e discutir um problema real ali, enfiar a mão no bolso e pagar a conta, você tem poucos, né? Poucas empresas, poucas pessoas que trazem isso. Mas, né? como dizem, quando mete a mão no bolso, o assunto fica mais sério, né? Bem por aí. Então, isso foi um ponto assim que, olhando para algumas pessoas no entorno, né, que eu vinha conversando e entenderam a importância disso e disseram, pô, vamos montar esse projeto, vamos montar essa empresa, vamos fazer algo no mercado que realmente nos traga esse reconhecimento, né? E foi muito legal porque quando ela fez 5 anos, nós fizemos uma festa da empresa e nessa festa nós premiamos simbolicamente 5 clientes e 5 fornecedores que estavam desde o início conosco, algumas características. E todos, ao falar e no meio de suas frases, estava a palavra confiança. E isso nos deixou muito, muito felizes, né? Porque a confiança não é o que você fala, né? É o que você faz. Esse é o ponto. Exatamente. Que bacana. E quais foram os desafios enfrentados no início? Os principais desafios que vocês tiveram?
você começa numa sala com 4 pessoas e 4 telefones, né? Então, você é até insistente na palavra confiança, porque você sabe nesse nosso ramo. E uma coisa que a gente trazia era a parte da armazenagem. E o nosso formato não é comissionamento, é compra e venda. Então, quando os terminais parceiros ali aceitaram trabalhar conosco, isso foi assim muito gratificante, né? Porque não tínhamos um lastro financeiro para, né, suportar tudo isso. Então, foi realmente porque viram que tinha um valor na nossa operação, né? E foi a ideia desde o início, que é o nome da empresa, da logística integrada. A gente entendeu que operar a carga do cliente, transportar depois para ele, né? E nesse passo a passo da operação, a gente dá segurança, que isso traria um impacto diferente. E isso, no começo, até ele não foi tão firme, porque a gente precisava crescer. E para crescer, você vai atendendo o cliente que está mais próximo, né? Mas hoje, na Elo, a gente tem tido muito esta oportunidade dos clientes verem valor nessa logística integrada e uma mudança na visão, que era o seguinte: no início, muitos clientes ficavam assim, mas você é um atravessador no processo, né? E hoje ele vê um valor, porque aquela administração lá é nossa, o carregamento é nosso. Então, a gente brinca que não tem quem pôr a culpa. Se tem um problema, a gente tem que resolver. Sim. Né? E isso traz uma segurança. E isso hoje, em grandes clientes, tem sido um diferencial. Que bacana. E qual foi o momento decisivo que você realmente percebeu que a empresa ia dar certo? Olha, isso é difícil falar, porque até hoje, né, cada noite de sono, né, perdida, ele claro. traz uma reflexão, né? Porque lá no início, claro, a dificuldade, a gente teve a questão da pandemia, né? Um momento extremamente difícil para todo mundo, de uma insegurança absurda. Eu lembro de ficar ali semanas e semanas em casa ali, né? E a gente fica contaminado por aquele monte de notícia ruim, né? E muito preocupado com tudo, preocupado com as pessoas que trabalhavam conosco, preocupado com todo esse entorno, né? Ali estávamos no 2º ano, indo para o 3º ano da empresa. Então, imagina, num momento de consolidação, né? Mas, graças a Deus, ali com o apoio de todos, e a parte logística foi muito forte, né? Num todo, acho, né? No comércio exterior ou na própria logística nacional, né? Os motoristas guerreiros, né? Porque enquanto todo mundo estava em casa se protegendo, eles estavam ali na rua, né? Atendendo e não deixando faltar nada para ninguém. Então, são momentos assim desafiadores, né? O crescimento, ele nos desafia o tempo todo, né? Porque o ontem já não atende o hoje. Exatamente. Né? E o amanhã você já espera mais do que hoje. E, claro, com isso vem a questão financeira de um todo, a responsabilidade, né? Hoje, falarmos em 270 pessoas ali, a gente fica extremamente feliz, né? Com tudo isso. Mas, se multiplicarmos por 3, a gente está falando aí basicamente em 800 pessoas que dependem diretamente ali do negócio, né? É uma responsabilidade muito grande. Nossa, demais, né? Verdade. E, assim, no geral, como você avalia o cenário atual da logística rodoviária hoje? Quais são os principais pontos fortes e pontos fracos? A logística rodoviária, ela tem um papel crucial no país, né? Hoje é a maior matriz logística nossa. E ela conecta os pontos, né? Isso ela nunca vai deixar de atender, né? Porque o navio traz até um ponto, o trem leva até outro, exato. A barcaça leva até outro, mas você sempre precisa do caminhão para fazer as conexões, né? E o que preocupa sempre eu sou até meio chato em umas coisas que eu uso de alusão, mas eu uso muito a alusão
do sapo, né? Se você botar na água fria e ligar aquela água, ele vai morrer ali e não se mexe. E a gente vê isso no dia a dia, né? A gente anda muito no trânsito e eu moro em Joinville e venho para cá, então eu saio se eu sair 5h30 da manhã de Joinville, eu vou chegar aqui às 7. Se eu sair às 6, eu vou chegar aqui às 8h30, porque eu vou pegar o trânsito lá em Pissarros. Mas isso não é uma coisa que mudou agora, né? Eu viajei um tempo, né? Lá em 2004, eu viajava literalmente na boleia. E a estrada daqui para São Paulo é a mesma. Os pontos de parada aumentaram muito poucos. E naquela época já eu tinha uma enorme dificuldade, às vezes, de parar para descanso, porque todos os postos estavam muito lotados, né? E eu acho que esse é o grande problema do Brasil como um todo, a parte de infraestrutura. A gente só se move para abrir algo novo quando literalmente trava e não para mais, né? Não anda mais. Então, esse é um problema. A gente teve os portos aqui, a gente tem o Porto de Itapoá, que você vai lá no Porto de Itapoá. Hoje o Porto de Itapoá virou um negócio gigantesco. Virou. Mas qual o problema? O acesso é aquela estradinha que era a mesma que estava ali. Não muda, né? Então, hoje você vai lá e caminhão em todo canto da rua, é tudo. Quer dizer, não tinha um mínimo planejamento de infraestrutura, né? De um bolsão para esses veículos, um local que eles pudessem ficar. Até hoje, uma coisa que pesa muito, o motorista, um local de apoio para ele. Né? Então, isso é o que eu acho que faz muita falta. A gente tem um problema, tratar assim, político mesmo, de olhar para o futuro do país e dizer, poxa, aqui eu preciso antecipar, porque daqui a um ano a gente vai ter um problema de gargalo, aqui a gente vai ter um outro. Né? Esse é um problema grande para a parte rodoviária. E está faltando, então, muita, que é a infraestrutura rodoviária, né? Justamente porque não adianta só transporte, mas daí a gente tem que acabar se moldando à estrutura que a gente tem hoje. Só que fica muito inviável, é muito risco. A gente vê isso muito na nossa frota ali no dia a dia, né? Eu acompanho ali o grupo dos motoristas, informações, então é difícil você ter um dia que não tenha 2, 3, 5 acidentes daqui até São Paulo. Então isso gera atraso, isso gera mais gargalos, gera mais problemas lá na chegada e vai ampliando, né? E de novo, porque a estrada é a mesma de 40 anos atrás, né? Nada mudou. Enquanto isso, a frota vai crescendo ano a ano, né? As operações vão crescendo, a economia cresce, claro. Né? Tudo vai expandindo, né? E daí a gente tem que ficar se adequando. Só que o problema é que a gente não tem ninguém que olhe. No caso de vocês, não tem ninguém que olhe do jeito que vocês trabalham, que vocês precisam. Fica mais complicado. Porque no final impacta todos, né? Porque essa logística fica mais morosa, então ela fica mais cara, então isso tudo vai refletir lá no final, no bolso do consumidor final, né? Fora isso, tem a alta do combustível, né? Como que a Elo tá conseguindo driblar essa alta aí de combustível, minimizando um pouquinho... A gente tem feito negociações com os postos, né, de uma forma mais forte. Isso é um exercício, vou te dizer que quase que diário, né? Não é uma coisa assim, você negocia hoje e espera 2 meses, não. É muito volátil, tem que estar o tempo todo ali em cima disso, né? E a questão que a gente investiu muito foi numa frota nova, né? Então... Hoje, 80% dos veículos da Elo são Euro 6, então já é uma tecnologia que consome um pouco menos, que tem polui menos também, né? Mas o desafio do diesel é direto, né? E ele volta na mesma conversa, né? Ele impacta todos, porque se impacta o transporte, impacta tudo que vai chegar no cliente. Exatamente, aumenta do valor do frete, daí o cliente já reclama... Tudo que mexe ali nesse número ali, né, ele vai trazer estresse, né? Tanto que quanto é
5% para cima ou para baixo, a gente acaba absorvendo. Mas hoje o diesel, ele responde, na nossa frota, ele responde por 30% do custo, né? Mas depende da idade da frota, ele representa 35% até 40% do custo. É um impacto muito grande. Não é fácil. Tem que se moldar, não adianta, né? E como que vocês enfrentam hoje a escassez do trabalho, assim, da mão de obra qualificada para trabalhar com vocês? É muito difícil de encontrar uma mão de obra qualificada para trabalhar, motoristas? A gente falando de motoristas, né, é uma coisa que já vem sendo alertado aí há bastante tempo, né? A gente não tem uma renovação de motoristas no mesmo, vamos tratar assim, no mesmo volume que em outras profissões, né? Porque normalmente as pessoas querem seguir a profissão do pai ou da mãe, né? E na parte dos motoristas há um pouco de preconceito disso, então acaba que as pessoas não é o que elas fomentam os seus filhos a irem, né? O que a gente tem feito é realmente procurando dentro da frota ferramentas, né, como são os caminhões mais novos ali, com algum conforto diferente para o motorista dentro, né? Parte da remuneração para eles também. Hoje a empresa tem vários benefícios, né? Então tudo isso acaba atraindo de forma diferente, né? E procurando da melhor forma retê-los o tempo todo, né? E aí dentro da parte administrativa hoje também você acaba tendo uma certa escassez de profissionais, né? E principalmente de acordo com como a empresa fica, né? Que você vai precisando de profissionais com mais experiências em empresas maiores. Sim. Então isso também é um desafio, né? Até agora o RH está com um desafio ali de criar treinamentos frequentes dentro da empresa, para que a gente possa engajar mais, ter as pessoas mais dedicadas ali diretamente, né? A gente mudou a sede da empresa agora faz 2 meses e a ideia realmente foi juntar todo mundo para que a gente pudesse com isso ter mais rapidez nas decisões, nas resoluções dos problemas, nos erros, né? Estamos falando da matriz, né? As filiais, claro, não há muito o que fazer, mas da matriz. Então, agora é realmente investir em treinamento ali nesse dia a dia. Bacana. Isso é muito importante, né? E a questão ali do gerenciamento de risco, de ter os caminhões todos rastreados. Toda a frota hoje é tudo rastreada. Todos rastreados. Esse ponto é um ponto muito importante que você tocou, porque, Ju, hoje a gente não fica reclamando de concorrência, mas a gente às vezes tem um problema que nem todo mundo conhece como funciona uma pólice de seguro, um rastreamento, né? Não é porque o caminhão tem um rastreador que a carga do cliente está 100% garantida, não é porque está rastreado que está 100% garantido. Então, eu acho que no mercado a gente tem uma questão dos próprios compradores de fretes. Muitas vezes eles não entendem como funciona uma pólice de seguro para a carga dele. Porque você vê, hoje nós temos uma pólice aí de 6 anos e meio. Nós fomos subindo o nível, porque a seguradora não é igual para todo mundo. Ela te dá um primeiro estágio, ela te dá um segundo. E assim, nós temos uma pólice que é de 6 milhões por embarque. Mas não é toda a mercadoria que eu posso colocar 6 milhões em cima do caminhão. Então, ela tem subníveis, subitens. Ela tem mercadorias que ela exclui. E às vezes o cliente não entende isso. O cliente diz assim, o meu transportador tem seguro. Tá bom, ele tem seguro, mas ele está cumprindo o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Às vezes o cliente diz, eu tenho DDC lá, eu passei para o meu transportador. Hoje a DDC é até uma coisa que ela não faz mais muito sentido, porque
A legislação obriga o transportador a ter o seguro, né? Tanto de responsabilidade civil quanto de desvio de carga. Então, ela até pode ser usada, se eu não me engano, na responsabilidade civil, mas que é o menor risco. Sim. O grande risco hoje está no desvio de carga, né? Então, às vezes, você vê o cliente... eu brinco, às vezes, até parece que não se preocupa com a mercadoria dele, né? Porque, às vezes, ele briga por causa de uma mercadoria de R$500 mil, ele briga por causa de R$500, e, às vezes, ele não vê o risco que ele está colocando, que são 1.000 viagens dentro daquele negócio, né? Mas esse é um tema que até a gente estava brincando outro dia e a gente estava falando em fazer uma conversa assim com alguém sobre seguro, né? Trazer o nosso corretor, né? E explanar vários pontos dentro disso, né? Como é a mercadoria quando está solta, quando é a mercadoria como está em container, enfim, tipos de mercadoria, o veículo, gerenciamento de risco do motorista, do caminhão. Enfim, é um universo que o pessoal simplifica muito, mas ele É que fica atrás dos bastidores essa parte, né? Não é explanada especificamente. Isso aí. Fora isso, também tem algumas mercadorias que necessitam de escoltas, né? Aqui que eu te coloquei sobre os itens, subitens, né? Porque a seguradora vai te escalonando. Às vezes você precisa só de gerenciamento de risco, às vezes gerenciamento de risco e monitoramento, às vezes monitoramento e rastreamento, aí rastreamento e escolta. E às vezes você não pode carregar aquilo porque agrava o seu risco. Tipo assim, a pólice do transportador é de 1 milhão. Aí ele vai lá carregar uma carga de 1.200.000. Aí o cliente pensa assim, se der um problema, o seguro vai me pagar 1 milhão e ele paga 200. Não, ele agravou o risco, o seguro não vai pagar não vai pagar nada daquela mercadoria. Porque ele não pode agravar, não pode gerar um risco maior do que está dentro da pólice dele. Então, tem várias coisas assim que falta, sabe? Entendimento, né? Tem a questão de peso. Se você colocar mais peso do que o caminhão está capacitado para aquilo, o seguro também vai analisar isso, não vai. Se você está fora de rota, enfim, exatamente. São muitos detalhes assim que isso nos exige uma equipe de gerenciamento de risco, uma equipe ali acompanhando isso no dia a dia, né? Acho que o que o pessoal também não sabe é que quando vocês fazem o CTE, acho que no MDFE vocês já tem que colocar a rota que o caminhão precisa fazer porque é ali que vai gerar o PGR, ali que vai gerar o início do gerenciamento de risco, né? E hoje a gente já tem uma averbação automática. Então, emitiu o CTE, emitiu o MDF, a mercadoria já está devidamente averbada. Porque antigamente isso era feito no final do mês, onde o transportador mandava todos os CTEs e tal. Que ainda tem alguns que não é no final do mês, mas é no dia seguinte ou algo assim. O nosso acaba sendo no momento da emissão ali, junto com a emissão do MDF e do PGR ali, né? Então, bacana. E, Jean, quais estratégias adotadas por vocês para controlar e reduzir os custos para não comprometer a qualidade do serviço de vocês hoje? A questão da frota, né? Ser nova foi um ponto, né, extremamente importante dentro disso, né? Eu acho que dentro dessa tua pergunta vem a tecnologia, né? Nós estamos desenvolvendo uma plataforma própria nossa, né, que vamos estar lançando aí nos próximos meses, onde toda a parte de comunicação com o cliente e comunicação documental e tudo vai estar dentro dessa plataforma. Com isso, eu acho que a gente vai trazer muita agilidade, muita informação para o cliente e também conseguir reduzir custos, principalmente de pessoas dentro desses pontos, né? Porque a plataforma, a ideia é que ela estando alimentada de forma correta, todo o dinamismo dessa parte documental que você falou, ela vai acontecer automaticamente ali. Bacana. E com a frota também dentro disso. E aí o custo é olhar para pneu,
né, manter o motorista ali muito motivado a cuidar da ferramenta, cuidar do caminhão, a cuidar do consumo, né, porque tudo isso vai responder lá na frente. Porque no transporte a gente pensa muito na coisa pontual, como você falou, que é o diesel, né? O diesel é uma composição. É uma composição. E nesses caminhões novos, diferente de antigamente, que a gente tinha um problema numa caixa, no motor. Esses dias a gente teve o roubo de 2 módulos de um veículo na frente do cliente. Nossa. Estava fora, claro, do espaço do cliente, né? Uhum. O risco que custam R$30 mil cada um. E foi 3 parafusos que o cara tirou e... Então, esses são as partes mais problemáticas hoje. A gente só vê o combustível hoje, mas não tem outras coisas que agregam muitos valores. A gente olha também. muito para o custo que está ali diretamente. Né? Então, pessoas, o diesel, o que vai, mas tem uma parte aí que ela não é oculta, né, nesse momento, mas ela tem que ter muito cuidado. Então, você começa a tomar ações. Vou criar uma blindagem ali nesse negócio. Beleza, mas você faz tudo que você faz vezes 100, começa a gerar muito custo dentro do negócio. É verdade. Então, essa da plataforma que você falou, que vocês estão sistematizando para melhor comunicação com o cliente, fora isso, qual seria o outro diferencial para ela se destacar no mercado? Olha, aqui eu acho que a gente tem que fazer esse mix, né? Da parte de confiança, da parte da frota, que eu acho que é um ponto extremamente importante, né? E a gente vem conversando muito, porque os clientes falam muito de sustentabilidade, mas ninguém quer pagar por isso, né? Então, a gente vem tentando mostrar para o cliente que, se ele carrega conosco em um bitrem, né? Então, ele já está gerando uma sustentabilidade, porque em vez de ele mandar 2 caminhões lá, muitas vezes mais velhos, que vão consumir mais, vão ter mais desgaste e tudo, a gente está trazendo uma economia aqui. A gente fez uma apresentação dessa num cliente grande e ele viu um valor legal nisso, pela tecnologia dos caminhões e por essa questão, né? Que hoje eu entendo que o cliente ele quer que a mercadoria dele esteja mais segura possível, né? E dentro de uma cerca aí de cuidados, né? Então, isso é oferecido através da frota, através do motorista próprio. É o ponto aí que a gente pode dar. E aí vem a ferramenta para ajudar a ter mais clareza e mais acompanhamento disso, né? Porque follow-up, você sabe que Sim, é muito informação importante. é tão importante quanto o carregamento e a entrega, né? Mas essa questão, principalmente de mostrar para o cliente, de usar um veículo mais dinâmico, né? Que é como no nosso caso, o veículo bitrem, que você leva 2 containers, você está reduzindo o número de veículos na estrada, trazendo uma otimização. Isso tem sido bem visto no dia a dia. Que bacana. Fora isso também, eu acho que é importante destacar que a acessibilidade também é importante. Por exemplo, se eu tenho um comercial dentro da Elo, esse comercial vai me dar assessoria. Ele vai vai me suprir as minhas necessidades quando tiver alguma dúvida, quando tiver algum problema. Ter certeza que ele sempre vai ficar ali para te responder. Dizem que a liderança é pelo exemplo, né? E ela tem que ser, né? Então, acho que você já se comunicou comigo nas questões de mercadoria e eu sou muito atento a isso, né? A gente se preocupa muito com isso. E, claro, hoje dentro da Elo, como você comentou, só na parte comercial hoje nós temos em torno de 40 pessoas, né? Fora todo o staff ali administrativo, financeiro, a parte dessa parte logística que nós estamos falando, né? E a gente deixa também o acesso da diretoria e própria minha, né, com todos. Então, isso é um ponto que a gente se preocupa muito, né? O retorno rápido. Se estamos pecando com alguém que está vendo, por favor, me chame. Fica a dica, hein? E coloque para mim o que está passando. Não, mas eu acho que em relação a isso, eu acho que não vai ter problema nenhum. Mas, assim, eu falo por mim,
A gente tem muita acessibilidade, tanto com o Jean quanto com todos os comerciais. Eu acho que não vai ter esse tipo de problema, né, Jean? É isso aí. A gente preza muito por isso. É verdade. Jean, como que você avalia o estilo de liderança dentro da Elo hoje? O estilo de liderança de vocês? Começando por mim, eu acho que a gente preza muito por isso que eu falei, né? Pelo exemplo, né? Sim. Então, o exemplo é você estar acessível, o exemplo é você estar atento, o exemplo é estar disponível para as pessoas te buscarem, né? Essa parte de liderança também é uma coisa que nos preocupa muito, ela também está aí num planejamento novo da parte de RH, né? De desenvolvimento, porque a gente vê que a informação, às vezes, e eu trabalhei em outras empresas que você via quando ela se tornava maior, tinha um problema sempre de comunicação interna, né? Porque muitas vezes o que é conversado lá em cima não vai descendo na mesma conversa. Sim. Então você vê muita coisa lá em cima conversada estrategicamente e depois em corredor, né, que acaba extremamente distorcido. Sim. Então nós até tivemos algumas movimentações na área de liderança aí nos últimos meses, né, justamente buscando concretizar um pouco mais essa parte de cultura e comunicação dentro da empresa. Bacana. Então, isso é uma preocupação o tempo todo. E onde a gente vai ver a Elo daqui em 5 anos? Olha, eu vi essa pergunta e ela traz... assim, a gente tem sonhos, né? E eu vi muito uma coisa dentro dela acontecer, que era quando você fala, né? Assim, lá no 2º ano, então começava a falar com o pessoal assim e todo mundo olhava e dizia: pô, mas tu tá meio maluco, né? Tu tá fora de si, não pode, né? Imagina, no 3º ano da Elo, nós tínhamos 15 caminhões. Se eu dissesse para qualquer um que ia ter 100 em 3 anos, né, fica sempre essa desconfiança. Assim como foi a parte de faturamento, que a gente foi crescendo dessa forma. E agora a gente está, a partir de... A gente tem já um desenho dos 5 anos, que a gente fez há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco. E a gente tem um objetivo, uma meta de chegar em 1 bi de faturamento. E com isso a gente estaria falando aí mais ou menos em uns 300 caminhões e com filiais em vários pontos, né, do país. Então, a meta está ali, o sonho está ali e eu vejo que é a gente falando. Agora, eu te falei, a gente fez algumas mudanças na parte de diretoria, a gente vai ter uma reunião daqui 2 semanas para consolidar novamente o orçamento que a gente tem para esse ano e começar a desenhar isso que foi desenhado ano passado de uma forma mais firme para os próximos anos. Porque, como eu falei, a gente tem que falar nisso todo dia na empresa. Sim. Porque isso vai martelando na cabeça das pessoas, sabe? E vai se tornando possível, né? Claro, você tem que pegar esse macro e trazer ele para o micro, né? Quando eu falo que a gente movimenta 2.500 containers, isso acontece basicamente em 80 terminais. Se você falar em 2.500 containers num lugar, é uma consolidação imensa, né? Quando você divide isso em vários lugares, você vai trazendo por uma parte mais... que o nosso cérebro vai quebrando as barreiras ali, né, para atingir. Jean, com toda a tua experiência de 20 anos no setor logístico, qual conselho tu daria para quem está começando agora na logística? Olha, eu acho que a pergunta não era bem assim, era para mim. Né? Vou falar assim porque depois ele pode cortar. Né? Olha, é atentar aos detalhes, é não deixar de responder as pessoas, é se fazer presente, sabe? Porque eu acho que o maior problema que a gente tem hoje, né, na logística é realmente a falta de retorno.
e principalmente quando se tem um problema. Nessa hora, né, que quem está do outro lado com o problema mais espera um retorno, é a hora que é mais difícil, né, de ter qualquer pessoa ali. Então, você vê que não é tão difícil de se destacar no nosso ramo da logística, né? Então, eu acho que é visão de futuro, é olhar e ver que realmente não é porque a Elo está entregando, mas a logística integrada é uma consolidação que vai acontecer, né? O cliente cada vez mais focado no produto dele, vender o produto dele e ter uma entrega com um custo que ele possa prever, né? Com um parceiro que seja confiável. Eu acho que o futuro, com certeza, é a logística impactando cada vez mais nisso tudo, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo interno do Mercado Livre, Amazon. Você olha, o que eles vendem? Você compra um produto ou compra experiência ou compra o tempo, né? Porque quando você vê as pessoas ali comprando algo, ela quer amanhã. Por que ela paga a mais para chegar amanhã? Né? Então, você vê que eles tiraram o foco do produto e colocaram o foco na ansiedade do cliente, né? Exatamente. Porque quem compra aqui quer amanhã, né? Então, eles mudaram o foco com isso. Você não vê a pessoa preocupada tanto com o valor que ela está pagando no que está. Ela está mais preocupada na experiência e ter aquilo o quanto antes. Quanto antes. Realmente. Agora, depois eles cortam. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer. Como que foi a participação da Elo na Intermodal? De onde surgiu a ideia de trazer aquele caminhão do Metallica? Isso aí foi muito legal, né? Porque a gente já tinha participado da Intermodal no ano passado, né? E aí, para esse ano, a gente já estava na expectativa desse caminhão, porque esse caminhão a gente comprou em novembro do ano passado. E era para entregar em março. Quantos exemplares tinha dele só? Ele tem 72 no mundo. Tem 24 aqui na América Latina. Aqui em Itajaí foram 4 desses vendidos. E aí, a gente conversando ali sobre a Intermodal, tal, do dia a dia, do que fazer, aí surgiu a ideia. Vamos fazer vamos conversar com a Iveco, né? A Iveco foi muito parceira, porque eles disponibilizaram outro caminhão, não era nosso, porque o caminhão não ficou pronto. Ah, que bacana. Aquele caminhão era um caminhão da fábrica. Eles disponibilizaram esse caminhão para nós, a gente foi lá, buscou, trouxe ali, e aí ficou... Tinha que marcar, né? E acho que foi bem marcante. Foi marcante, né? Foi. Que dava para ver de longe, assim. Então, ali, o dia lá com o marketing preparou lá, né, a festa lá, arrumaram bastante encrenca com a organização, de barulho, vieram umas 3 vezes lá. Fora depois que eu li nas redes também no LinkedIn, alguns vizinhos reclamando, né? Mas faz parte. É verdade, mas acho foi que muito bacana. Foi marcante, assim, né? Foi legal. Foi muito mesmo. Agora, para encerrar, 2 perguntas finais, mas são mais pessoais. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, aquele você do início da jornada, qual seria? Olha, atenção aos detalhes, né? Eu acho que isso é uma questão que você tem, às vezes, no crescimento. Você não consegue olhar todos os detalhes e replicar da forma, muitas vezes você faz. Então, às vezes você tem que parar um pouco, ir lá e puxar todo mundo e dizer, pessoal, né, a gente precisa entregar isso aqui, a gente precisa fazer assim, isso aqui é importante, isso aqui não é. Sabe? Eu acho que esse é o ponto que muitas vezes ali na pressão do crescimento, né? Ali, às vezes você está em vários lugares e você acaba não tendo o tempo hábil para ir tocando tudo isso devagar, né? Por isso que as pessoas às vezes falam, eu vou crescer mais devagar porque eu quero mais bem feito, porque eu quero isso. Eu entendo, é uma estratégia, é um jeito. Mas a gente
acabou acelerando um pouco mais isso e aí vai voltando e pegando as pessoas, trazendo para a mesa. Por isso essa parte de, né, vamos discutir de novo, treinamento, vamos tornar isso constante dentro da empresa. Tu acha hoje que a parte mais importante, então, seria focar em treinamento? Eu não vejo outro caminho, sabe? Uma coisa que está agora intrínseco lá é processo. Isso aqui, para nós, está muito claro que precisa redesenhar os processos e a gente precisa terminar o ano com isso muito bem definido. Bem estruturado. Muito bem estruturado. Então, pessoas, processos e resultado. Né? É isso que vai nos dar aí uma vida longa dentro da empresa. E uma frase ou lição vivida no passado ou que te inspira para o dia a dia? É uma coisa que mais te inspirou? É resiliência, sabe? É resiliência. É você não fazer para o outro o que você não quer que faça para você. Né? Eu sempre brinco porque aquele livro O Segredo, né? E o segredo, teoricamente, ele é uma coisa simples. Né? É que o que o ser humano mais quer para ele não é o que ele está disposto a dar para os outros. Né? Ele quer ser amado por todo mundo e ser aceito por todo mundo. Mas ele não quer aceitar todo mundo e não quer amar todo mundo. Né? Então, mais ou menos seria, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas você pode ver, né? Todo mundo quer ser aceito, quer ser bem visto, quer tudo. Mas é o primeiro a criticar os outros, né? Às vezes por coisas pequenas. Então, eu acho que a frase mesmo é ser resiliente, né? no que você faz, ser transparente no que você faz, né? Para entregar o melhor. É isso aí. Por isso a Elo está onde está hoje, né? Obrigado. Gente, agradeço imensamente a participação de vocês, a disponibilidade do tempo. Já fazia tempo que a gente já estava conversando para vir. Foi um dos primeiros nomes que eu coloquei foi o Jean, justamente porque a gente já tinha negócios com ele. Então, fiquei muito feliz com a aceitação do convite. Agradeço mesmo imensamente. Desejo que a Elo cresça cada vez mais. Desejo toda a sorte do mundo para vocês, tá? E fiquem ligadinhos no próximo episódio, que vai ter mais podcast pela frente aí. Jean, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participado com a gente. Ju, obrigado, foi uma honra. Espero que tenha contribuído aí com vocês. Com certeza. Todo sucesso aí para a Freud. Obrigada. Bom, obrigado.